Quantos dias é possível sobreviver no Red Dead no modo sobrevivência? No episódio anterior, tô começando minha jornada num lugar aleatório e sem ajuda do mapa. Comecei só com uma faca e uma corda nesse desafio extremo. No modo sobrevivência, ficar com fome, sede ou sono por muito tempo é fatal. Para piorar, o minimapa está desativado, fazendo com que eu possa me perder facilmente e não conseguir realizar coisas que parecem simples. O santuário não para de crescer, com novos animais chegando todos os dias. Só que no Oeste Selvagem, cada passo atrai um novo inimigo. Destruí a maior base da gangue local, mas no faroeste sempre existe outra vida para salvar. Alguns dias se passaram e a primavera começou. Agora que o inverno acabou, posso voltar a resgatar animais selvagens para o santuário. Mas não posso esquecer que os Del-Lobos ainda estão por aí e podem me atacar a qualquer momento. Nesses últimos dias, o potro cresceu bastante, só que ele continua muito medroso. Chegou a hora de montar nele pela primeira vez. A primeira montaria de um potro pode ser muito complicada. Um movimento em falso e eu posso me machucar. Easy. Let's give that another go. There we go. Por isso, antes de subir nele, preciso conquistar sua confiança. Chegou a hora da verdade. Seja o que Deus quiser. This'll be okay. We'll get on, won't we? Essa foi a montaria mais difícil da minha vida. Por pouco eu não fui pro chão, mas esse momento foi muito importante para criar vínculo e confiança com ele. Passo a passo eu vou ensinando truques e ajudando ele a ficar corajoso. O problema é que o barulho assustou os outros cavalos, e agora eu tenho que trazê-los de volta. Se eu não tiver cuidado, eles correm pro deserto, e isso pode atrasar muito o meu dia. Finalmente, todos os cavalos estão a salvo. Mas o trabalho tá só começando. Ser fazendeiro é muito complicado. Preciso aproveitar a primavera e o verão para ganhar dinheiro, fazer estoque e deixar esse lugar autossustentável. Os cachorros já estão ficando com fome e preciso dar um jeito nisso. Só que eu não imaginava que hoje seria um dia muito especial. O segundo potro da fazenda acabou de nascer. Mais um potro macho para a fazenda. Nosso novo reprodutor para garantir o futuro da linhagem Mustang. Ainda tô pensando em um bom nome para dar para ele. E pelo visto, a coragem do Mustang vem desde filhote. Deixou eu me aproximar tranquilamente. Só que agora eu preciso alimentar os porcos, deixar eles bem gordos pro dia do abate. Mas ao chegar no chiqueiro, descobri que eu tenho um problema para resolver. E esse é um problema dos grandes. Os porcos fugiram do chiqueiro ontem à noite. Para isso acontecer, eles devem ter se assustado muito com alguma coisa. Pode ter sido pelas cobras ou até mesmo um puma. Só que não tem marcas de sangue no chiqueiro. Já vou aproveitar para limpar o local e começar a procurar eles antes de anoitecer. Cada hora que passa fica mais difícil de encontrar. Por isso eu vou levar a minha matilha nessa busca. Here, boy. Hey, boy. Qualquer animal que estiver por perto, eles vão me avisar.
Algum tempo depois eu encontrei a primeira pista. Um pouco de esterco no chão. Isso pode ser de algum cavalo selvagem ou dos meus porcos. Não tem como saber. O jeito é continuar seguindo o rastro. E logo à frente eu encontrei algo que me deixou muito preocupado. Um peru selvagem em decomposição. Parece que tem mesmo um predador caçando por aqui. Só espero que os meus porcos não tenham sido parte do cardápio. Seguindo o rastro, avistei uma fogueira no meio do santuário. Pode ser algum indígena ou até mesmo alguns criminosos. Por isso, todo cuidado agora é pouco. Só que não tem ninguém no acampamento. Dessa vez, eu não entendi nada. Faria sentido alguém ter roubado os meus animais, mas os porcos estão aqui e não tem ninguém. O problema agora é levar esses bichos de volta para a fazenda. Menos mal que com a matilha aqui eu posso ter um pouco mais de sorte. Só que um dos porcos não tá querendo entrar. E infelizmente, o pior aconteceu. O meu cavalo acabou atropelando o coitado. Todo o trabalho para acabar desse jeito. Mas um bom fazendeiro nunca deixa um animal sofrendo. O santuário teve mais uma baixa. Acidentes fazem parte da vida na roça. Só que agora eu vou precisar comprar mais porcos e reforçar o portão. Vou levar o porco para o acampamento e fazer um belo churrasco. E a matilha, que antes estava faminta, agora estão de barriga cheia. Vou comer bastante e descansar um pouco, porque ainda tenho muito trabalho pela frente. Preciso resolver o problema das cobras de uma vez por todas. Coloquei uma armadilha perto do piquete dos cavalos. Não é a solução definitiva, mas ajuda a reduzir a praga aos poucos nessa região. Por isso, eu e o urso vamos para mais uma grande caçada. A cascavel de cauda negra é uma cobra venenosa. Além de espantar os cavalos e atrapalhar a reprodução, ela também pode acabar me atacando e, dependendo da quantidade, às vezes pode ser melhor levar alguns tiros. Parece que o urso tá sentindo o cheiro de alguma coisa. Mas uma caçada não é feita só de rastros. A natureza dá sinais claros quando tem um perigo por perto. E o urso já encontrou. Menos uma cobra para atrapalhar a fazenda. Só que tem uma coisa muito errada acontecendo com os cavalos. Pelo desespero deles, uma cobra deve ter caído na minha armadilha. Antes eu vou dar uma recompensa pro urso, porque ele merece. You and me, boy. No inverno eu não ficava tão cansado, e com esse calor, minha energia já tá acabando. Mas acho que tem outra cobra aqui perto. O urso acabou não conseguindo pegar ela. Dessa vez, o meu rifle foi mais rápido. Infelizmente, alguns animais são perigosos demais para viver no santuário. Realmente, uma cobra caiu na minha armadilha. Por isso, os cavalos estão tão assustados. O lado bom da praga das serpentes é que agora eu lotei o meu estoque de carne. Então amanhã eu vou vender as mercadorias que juntei durante todo o inverno. Mas essas carcaças não podem ficar no acampamento. Eu sempre levo elas para o mesmo lugar e depois de algum tempo elas somem. Boy.
Deve ter algum bicho aproveitando a comida grátis. Amanhã tenho muito trabalho. Vou viajar até Blackwater para vender as mercadorias. Quem sabe isso me dá uma boa grana. Ainda preciso tirar um pouco mais de leite da vaca. Só que agora eu tô muito cansado. Vou aproveitar para dormir cedo, porque amanhã será um longo dia de trabalho. O dia amanheceu e já vou tomar o meu café da manhã bem reforçado. Antes de viajar para Blackwater, preciso tirar leite da vaca. Mas o curral tá muito sujo. Para ordenhar a vaca, eu preciso limpar tudo primeiro. Recolher o esterco, pegar um pouco de água e dar um belo banho nela. Agora sim, eu tô pronto para começar a viagem. Escolhi o Mustang para ser o meu cavalo de carga. O bicho é forte e corajoso, caso eu tenha algum problema no caminho. Hungry? A carga já tá pronta. Agora vamos rumo a Blackwater, fazer nossa primeira grande venda de mercadoria. Algumas horas depois, finalmente chegamos na cidade. O armazém de Blackwater compra bastante leite das fazendas da região. Eu ainda não sou um grande fornecedor, Welcome back. mas somando todo o estoque do inverno, consegui receber $510. Também comprei alguns suprimentos e um rifle tranquilizante para sedar animais. Na primavera eu vou fazer muito mais dinheiro, só que o calor é um grande problema. Se eu me perder na viagem e não encontrar água para o cavalo, pode terminar em tragédia. Chegou a hora de voltar para casa, mas no faroeste tudo pode acontecer. Dois assaltantes me pegaram em uma emboscada. A sorte é que nenhum dos meus cavalos foi ferido no tiroteio. Mas eu fui atingido em cheio no braço. E pelo jeito, essa lesão vai ser muito complicada. Esses caras não são da gangue dos Del Lobos, mas pelo que parece, eram assaltantes comuns. Por um momento, eu achei que poderia pacificar o estado de New Austin e viver em paz. Mas no faroeste, o crime nunca tem fim. Algumas horas depois, finalmente cheguei no santuário. Tô exausto, mas consegui colocar os corpos dentro da carroça. Outro dia eu levo esses bandidos pro xerife. Agora eu preciso cuidar dessa ferida. Os cavalos também estão cansados. Vou usar o resto da minha energia para dar um banho neles. Esse ataque me provou uma coisa. Nesse lugar, eu nunca vou prosperar de verdade. Pelo menos não sozinho. Chegou a hora de procurar pistoleiros de verdade para proteger o santuário. O dia amanheceu e, para minha sorte, começou a chover. Era tudo que eu não precisava. Preciso tomar mais remédio e me alimentar. Nessa chuva, até os cavalos ficaram impacientes. There. Easy. Só que agora eu não tenho tempo para isso. Tenho que ir para casa e me proteger da chuva e torcer para amanhã eu acordar melhor. Acordei cedo e já tô muito melhor, pronto para começar esse grande desafio. Encontrar pistoleiros é uma tarefa difícil, perigosa e muito cansativa. Por isso que para essa missão eu vou levar o meu amigo Taka. Ele vai ser o primeiro integrante do meu bando. Antes de sair eu vou comer um pouco de sopão para renovar minhas energias, porque hoje eu vou precisar.
Andando pelo deserto, avistei um dos esconderijos dos Del Lobos, que é um bom local para fazer um acampamento. Já que eu destruí esse esconderijo esses dias, acho que não deve ter ninguém lá. Mas o que eu não sabia é que eles tinham voltado. Em poucos segundos o Taka destruiu com eles, mas infelizmente o pior aconteceu. Ele acabou levando um tiro bem no meio do peito. Preciso urgente encontrar remédios no acampamento. Só que até agora só encontrei comida e munição. Eu demorei tanto que achei que ele já tinha partido dessa pra melhor. Pelo visto, o dano não foi tão preocupante, mas acho melhor descansar enquanto ele se recupera. Dei comida pra ele e também o meu último remédio. Agora, se eu me machucar, lascou de vez. Só que enquanto eu procurava mais suprimentos, encontrei algo inacreditável. Hey, I'm nice, ain't I? I'm fine. Um dos cavalos da gangue estava ferido e desnutrido, e por causa dos tiros, ele tá com muito medo. Relax. Preciso resgatar esse cavalo e levar para o santuário. Mas do jeito que ele tá nervoso, eu não posso dar bobeira. Easy. O coitado tá muito machucado mesmo, I ain't here to hurt you. e pelo visto, tava passando muita fome. Mas se eu quiser salvar ele, vou ter que montar. This'll be okay, I promise. We'll get on, won't we? Nunca subestime um cavalo desnutrido. O bicho realmente ficou com muito medo dos tiros, mas com um pouco de carinho e comida, logo ele começa a confiar em mim. For you, boy. Agora ele faz parte do meu bando. Chegou a hora de sair daqui. Vou colocar os corpos nos cavalos para não perder a recompensa. Cada um desses caras vale muito dinheiro. O Taka também parece melhor, então vamos seguir viagem. Alguns minutos depois, avistamos um pequeno acampamento. Pode ser que tenha algum pistoleiro lá. Só que eu tô sem remédio, e isso vai ser muito perigoso. Então, pedi pro Taka ficar me esperando aqui em cima com os cavalos enquanto eu vou investigar. Ele não parece um criminoso, mas para descobrir, preciso conversar com ele. Quite a country. Full of such beautiful things. So long. Ele parece amigável e ainda tem um belo revólver. Não é fácil encontrar pessoas amistosas por essas bandas. Por isso eu recrutei ele pro meu bando. E agora que ele faz parte do grupo, já posso chamar a tropa. Oh, Lord. God damn it. Com um bando desses eu nem preciso de inimigos. A jornada tem sido longa e chegou a hora de descansar um pouco. Então vamos para a cidade mais próxima. Achei que o pistoleiro ia com o cavalo dele, mas pelo visto ele gostou do cavalo desnutrido. Chegamos em Armadillo para descansar um pouco no salão, mas ao entrar, encontro uma cena maluca. Os caras estavam brigando dentro do salão, bem que eu tentei separar a briga, mas a coisa ficou feia. Hey, come on, settle it down, will you?
Quase que um maluco enforca o cara. Então eu tive que prender. Lembrei que na cidade tem uma delegacia. Entregar esse cara não vai me dar quase nada de dinheiro. Mas já que eu tô aqui, né, não custa fazer alguma grana. Só que ao chegar na delegacia, descobri que o xerife abandonou a cidade. Agora vamos ter que resolver isso à moda antiga. Only one of us is walking away from here. Oh, that's it. O cara mal entrou no bando e já mostrou pra que veio. A cidade pode estar destruída e abandonada, mas enquanto a gente estiver por aqui, a justiça será feita. Let's see if you remember. O dia amanheceu e agora vamos voltar para o santuário. Os cavalos estão com muita sede e o desnutrido precisa de alguns cuidados. Em breve vai ganhar peso e ficar saudável. Ele é um verdadeiro guerreiro. O meu bando tá crescendo a cada dia, mas cada um carrega suas próprias cicatrizes. Sem remédios, não sei se o pistoleiro passa dessa noite, mas no faroeste é assim: sobreviver hoje para vencer amanhã.